Sou pessoal, socialismo e liberdade. Olha, educação é outro tema assim, essencial para nós que fazemos parte do PSOL, assim como a saúde, né? Assim como todas as políticas sociais. A gente acha que para realmente haver qualidade de vida, a gente precisa investir, né, com dinheiro realmente vivo, investir em melhorias nos equipamentos sociais, inclusive da área da educação. Como dizia o próprio Paulo Freire, né, a gente não se educa sozinho, a gente não pode sozinhos, né, nós não podemos, a educação sozinha ela não pode transformar a nossa realidade. Então, pouco a sociedade vai mudar sem a educação. Então, a educação é necessário para que a gente adquira mais criticidade, né, para que a gente adquira um nível de formação, para que a gente possa futuramente estar no mercado de trabalho, estar dentro de uma faculdade, como também ter criticidade em relação, principalmente nesse período eleitoral, né, que precisa a gente abrir mais os olhos para ver se a gente realmente quer mudar ou manter as coisas da forma como estão. Por isso que os poderosos não investem em educação, porque eles não querem a liberdade do povo, a liberdade de pensamento crítico do povo. Então eles dão qualquer tipo de educação para o povo pobre e negro da periferia, né? E aí quando a gente pensa na educação privada, a gente vê como há, né, uma desigualdade, um desnivelamento em relação à educação privada. Então, as nossas ações, a gente quer ampliar a oferta da educação infantil aqui no nosso município, né, colocando todas as escolas, creches em período integral, tanto para as crianças como para a juventude, para que as mulheres, principalmente as mulheres, que são elas que cuidam, né, das crianças prioritariamente, para que elas possam, né, ter tempo livre para procurar trabalho, né, para ter o lazer, para fazer outras coisas que dizem respeito às mulheres, que hoje são sobrecarregadas, né, com a educação dos filhos. Então, a gente quer implementar creches e pré-escolas no nosso município em tempo integral, investir na formação continuada dos nossos professores, valorizá-los do ponto de vista salarial. Então, é tanto formação continuada, como investimento na questão da valorização salarial, assim como também nas condições de trabalho desses professores no município, principalmente agora, em tempo de pandemia, né? A gente não sabe até quando essa pandemia vai durar, existe aí uma pressão, né, para que as escolas voltem, e aí a gente não pode voltar de qualquer jeito, né? A gente não pode voltar como as coisas eram antes, né? As salas de aula lotadas, sem medidas de higiene, e aí a gente entra no problema do saneamento básico aqui na nossa cidade do Iguatu, né, que isso afeta diretamente a população que não tem acesso à água, que não tem acesso a uma rede de tratamento de esgoto, e isso também está lá presente nas escolas. Então a gente vai incentivar a formação acadêmica dos professores, né, formação específica na educação, para que esses professores eles possam melhorar a sua atuação, inclusive investir na educação inclusiva, para as pessoas com todos os tipos de deficiência aqui no nosso município realmente fazer uma educação inclusiva aqui na nossa cidade. Então a gente pensa, né, em deixar a escola aberta para a comunidade, né, principalmente aos finais de semana, que a escola também seja um espaço de cultura e de lazer, não só para os estudantes, mas para a comunidade que faz parte, né, do bairro daquela escola. Garantir transporte escolar fechado, de qualidade, que leve e traga as crianças e os jovens com segurança. Promover diálogo com as universidades, com o Instituto Federal, né, na construção de um programa de educação aqui no Iguatu. Então a gente precisa construir um programa com especialistas, né? A gente não vai, estou aqui dizendo para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que nós não somos amadores. Tudo que a gente for fazer, pensar um plano de educação para o município, um plano de saneamento básico, a gente vai conversar com pessoas que são especialistas. A gente pretende promover anualmente os jogos escolares, amostras culturais e científicas, valorizar o conhecimento que é produzido na rede escolar do município de Iguatu, certo? Divulgar ativamente os valores do Fundeb que vem para o município. Inclusive, vocês viram a luta que foi grande para aprovar o Fundeb, que o governo federal não queria, né? Inclusive, ele esvaziou todas as ações voltadas para a educação básica, como programas essenciais
para a educação básica funcionar como o tempo integral, por exemplo, né? Então, outro problema desse governo do Bolsonaro, a gente só vai conseguir sair desse subfinanciamento da política de educação, assim como de outras políticas, quando a gente conseguir barrar esse governo e retirá-lo do poder, porque senão a gente vai continuar tendo redução, corte de gastos na educação, na saúde, na assistência, privatização da Previdência, como já aconteceu, e do patrimônio público, como nós podemos observar aqui no nosso país o que está acontecendo. Então essas são as propostas do Iguatu. Inclusive, a gente pensa também em construir parques infantis, né? Arborizar as praças e os parques infantis, porque lá também é espaço para a educação, né? A educação não se resume somente a uma sala de aula, mas a gente pode trabalhar diversas coisas nas praças. Um parquinho é fundamental para a gente trabalhar a sociabilidade, a relação entre as crianças, entre os jovens, né? Então a gente pensa educação também de uma maneira bem ampla. Roberta, todo final de tema eu gosto sempre de frisar alguma coisa. Eu vou perguntar a você sobre a importância da alfabetização na idade certa. Eu sei que a educação precisa ser de transporte de qualidade para os alunos, merenda escolar, né, material escolar, todo um apoio, estrutura escolar também. A escola tem que estar estruturada para receber os alunos. E o primeiro para a gente encerrar esse tema, é a alfabetização na idade certa. Você tem proposta? Qual a importância, o que você acha desse tema tão importante para as crianças? Alessandra, não sei se você viu uma das últimas reportagens do jornal A Praça, que falava que 60% da população do Iguatu tem baixa escolaridade. Então, assim, esse programa de alfabetização na idade certa deve ser uma prioridade para todos os candidatos, né? Porque não se concebe que a maioria da população do Iguatu não tenha terminado pelo menos o ensino médio, que não tenha acessado uma escola técnica, né, cursos profissionalizantes. Então a gente pensa que uma sala cheia de alunos para serem alfabetizados não é o melhor caminho, né? O professor não vai conseguir alfabetizar uma turma cheia de alunos. A gente tem que pensar na quantidade de alunos na sala de aula, no material escolar, na formação desses professores, para que eles tenham condições de alfabetizar os nossos estudantes, né, que os estudantes só tenham condições de passar para uma outra série se souberem ler e escrever. É claro que isso não é só responsabilidade da escola, mas pense, os pais não têm, de acordo com essa pesquisa, o nível de estudo necessário para acompanhar os seus filhos. Muitas vezes passam um dia trabalhando. Então a escola tem que ter esse suporte, inclusive de reforço escolar, num contraturno, para que as nossas crianças, né, aprendam a ler. E a gente precisa também pensar, em parceria com o governo do estado, governo federal, a questão da alfabetização também dos adultos, né, da continuidade da escolaridade aqui no nosso município.